Crônicas do Amanhecer por Feijão, de 4 de outubro. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Coronavírus terá efeito colateral de ampliar desigualdade na educação. Parte 1. Ao redor do mundo, a pandemia do novo coronavírus desafia estudantes, pais, professores, escolas, redes públicas e privadas. Neste momento há mais dúvidas que certezas em relação ao método mais adequado para garantir aprendizagem por ensino remoto, quando e como deve ser realizado o retorno às aulas presenciais e o que deve ser feito no retorno para recuperar as aprendizagens dos alunos. Por fim, há ainda dúvida em relação ao impacto da pandemia na educação básica. O que muda? Se temos uma certeza nos dois hemisférios, é a de que a desigualdade educacional será ampliada nesse período. A articulista do The New York Times, Dana Goldstein, listou 3 estudos interessantes sobre o impacto da epidemia do Covid-19 no desempenho dos 55 milhões de estudantes americanos. Nenhum deles nos dá notícias alvissareiras. O primeiro deles, do Annenberg Institute da Universidade de Brown, indica que os estudantes norte-americanos devem voltar às escolas em setembro com uma perda de aprendizagem da ordem de 30% em leitura e de 50% em matemática. Pesquisadores da Universidade Harvard e da Universidade Brown realizaram uma pesquisa para avaliar o efeito do uso de um software de matemática antes e depois da pandemia com 800 mil alunos. De janeiro a abril, o desempenho dos estudantes de baixa renda caiu 50%, enquanto os de estudantes que vivem de comunidades de renda mais alta não tiveram alteração de desempenho. Já em junho, a queda foi de 78% para os de baixa renda. A consultoria McKinsey também produziu uma análise indicando que os estudantes perderão 7 meses, com os estudantes negros e latinos perdendo em média 10 meses de aprendizado por causa do fechamento das escolas. Por compreender os efeitos da pandemia na ampliação da desigualdade educacional, a cidade de Nova York decidiu não reprovar estudantes este ano. Aqueles com desempenho abaixo do esperado serão acompanhados e terão atividades de reforço nas férias e no próximo ano letivo. Em seu comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a educação: há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Heloísa Pires, em seu livro Educação Espírita, afirma que a educação visa fazer aflorar todas as experiências úteis do indivíduo, e atenuar todas as tendências viciosas que trouxe do passado. Educar é transformar. Instrução é apenas informação. Educação é muito mais. É crescimento interior, é expansão na horizontal e na vertical. A educação variou muito, ao longo do tempo.
A cada época corresponde um arquétipo de educação. Entre os selvagens a educação se fazia por processo simples, rudimentar. Os conhecimentos, os hábitos, a moral, eram transmitidos naturalmente aos mais jovens. À medida que o ser cresce, o processo se complica. Na Grécia, por exemplo, vemos dois tipos de educação, a de Atenas, que queria sábios e artistas, e a de Esparta, que desejava guerreiros. O Espiritismo, como síntese do processo do conhecimento, exige um novo método educacional, que reflita a compreensão do mundo e do homem. A filosofia espírita tem como objetivo a educação que vai situar o homem no universo. O Deus de amor, a reencarnação, o perdão infinito do Pai, a nova visão da morte, exigem novos processos de educação. Um mundo novo se abre ante nós. Um mundo que quebra barreiras, acaba com preconceitos, estende uma ponte luminosa ligando os dois universos, o material e o espiritual. Só a educação espírita pode atender às necessidades das crianças e dos jovens do século XX, neste mundo dinâmico em que vivemos, em constante transformação. Só a ciência espírita pode dar as mãos à ciência oficial. A doutrina espírita tem por finalidade educar as massas, transformando a Terra, de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Cabe à educação espírita despertar o anjo que dorme em cada um. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de outubro de 2022.